Tempo atrás eu fui pescar. Gente, eu lá, meia hora pescando, não pegava nada. Perto de mim tinha um japonês que botava a mão na água e tirava peixe. Pegava o que queria. Eu falei, escuta, o que é que você faz que tá pegando tanto peixe aí? Eu não pego nada. Ih, japonês sabe simpatia, não? Falei, ô japonês, que simpatia é essa aí? Eu também faço simpatia e não pego nada. Mas japonês faz simpatia. Onde japonês mora conhece mulher bonita, não? Mulher bem bonita, não? Japonês compra lata de camarão, chega lá, fala, dá beijinho aqui, japonês. Ela beija. Beija a lata de camarão. Ela beija. E aí japonês vem aqui, joga camarão na água, pega peixe com a mão, mesma coisa, não? Falei, tá bom, vou fazer a simpatia, só que eu não vou procurar essa mulher bonita, porque a minha também, né? Dá pra fazer a simpatia. E cheguei, passei no mercado, comprei uma lata de camarão, falei pra minha mulher, dá um beijinho aqui, velho. Ela beijou, falei, beija a lata de camarão. Ih, pegou a mania do japonês, é? Legalización, cannabis de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. Maconha, crack, cocaína, álcool, oxi, contra ou a favor? Legalize o debate. Não adianta fingir que o problema não existe. Você prefere o som da motosserra ou o som das nossas florestas? O deputado Aldo Rebelo e a bancada ruralista preferem o som das motosserras. Eles querem aprovar um novo Código Florestal para encobrir os crimes ambientais e autorizar o desmatamento de 22 milhões de hectares, área equivalente ao estado do Paraná. Aldo Rebelo, inimigo número 1 das florestas brasileiras. Diga não ao novo Código Florestal. Meu, esse sistema capitalista é bruto. A terra tem dono, a água tem dono. A gente só não paga pra respirar, porque o ar não tem como pegar. O ar é livre, né? Pô, mas peraí, por que não posso montar uma rádio na minha comunidade? O sinal da rádio não tá no ar? Caramba, nem o ar, mano. Salve galera que tá na escuta aí da Rádio da Juventude. Está começando aí mais um programa Reflexão e Ação aí, sempre com um debate, com um tema relevante aí, que sempre tem a nos acrescentar, né? Hoje vamos falar de cultura libertária, né? O que é cultura libertária, qual sua importância, né? Em qual momentos históricos aí ela teve força, né? E como a gente pode conhecer e se integrar, né? A gente saber um pouco mais aí, conhecer, né? A importância da gente conhecer, saber que existe e tá fortalecendo mesmo, né? A cultura libertária. Mandar um salve pro pessoal da Rádio Caruncho, lá de Cachoeiro do Sul, interior do Rio Grande do Sul, que tá na escuta e além de estar na escuta, tá retransmitindo a Rádio da Juventude aí, retransmitindo esse debate. Salve galera aí, salve Vertov. Vamos fortalecer essa rede de rádios livres aí, porque a comunicação combativa tem que ganhar força mesmo. E eu acho que a gente tá seguindo aí as passadas aí. Muito bom saber que vocês estão fortalecendo aí na retransmissão. Então, abraço aí, qualquer coisa a gente tá aí pelas redes aí, pode mandar opinião e tal, né? E falar pra galera também que tá na escuta aqui na comunidade. A gente sabe que a Cris acabou de sair aqui da rádio, tá na escuta, falou que já ia chegar em casa e ligar, mandar um salve já pra ela. Joyce aí machucou o pé, né? Então se cuida aí, Joyce, faz o curativo direitinho. E o pessoal aí mais que tá em escuta nas redes sociais, mandar um salve pro Ailton também que tá na escuta. Bom, a gente vai fazer o debate aqui, né, e temos convidados aí, os companheiros do Núcleo de Estudos Carlo Aldegueri de Guarujá,
né? Boa noite, Marcolino. Boa noite. Como é que tá aí, pessoal? Maravilha. Fizeram uma viagem e tanto para chegar do Guarujá até aqui. Nosso transporte que é uma maravilha. Resistindo à lotação e o trânsito. Salve, Renato aí, você tá vivo. Valeu. Obrigado. Renato resistiu à viagem aí, que deve ter sido um tanto saculejosa, né? Bom, galera, então... Direito é encoxadinha. Muito Vai, bom. né? Aquela coisa bem aconchegante, calor humano. Bastante calor humano. É, a gente brinca aí, mas é doideira mesmo, né? Mas enfim, na técnica tá o Márcio Garoni aí. Boa noite, Márcio. Vamos ver se esse microfone aí... Oi, boa noite. Opa, funcionou o microfone. Funcionou de primeira. Boa noite, galera. Tô chegando agora, né? Porque trabalhei no sábado e aí também vim de Cubatão aí num busão. Legal, né? Demorou uma meia horinha pra chegar, mais uma horinha e pouco pra vir até aqui. E tamo aí, né? Aquele calor humano também. Aquele celular aí tocando umas músicas legais. Hoje foi gospel na radiola. E tamo aí, galera. Tamo aí agora na técnica. É isso aí. Bom, galera, então, como eu falei, o tema hoje é cultura libertária. E daí eu queria soltar uma pergunta bem básica, assim, importante pro Marcolino e pro Renato, né? O que é a cultura libertária? O que a gente pode entender como cultura libertária? Então, bom, aí em primeiro lugar cabe algumas definições, né? Eu até queria reforçar também, agradecer o pessoal do Sul que está na escuta, todo mundo que está na escuta, quem quiser participar e tal, fazer alguma pergunta, alguma crítica, a gente está acrescentar também algumas coisas, né? Vai ser bem interessante e vai fortalecer o debate. Para responder a sua pergunta, a gente tem que fazer algumas definições, né? Em primeiro lugar, bom, a gente vive numa sociedade capitalista, né? Que desenvolve as relações pessoais através de uma organização hierárquica. Divide as pessoas em classes sociais, né? Através da exploração do ser humano pelo ser humano, com o objetivo principal de produzir cada vez mais lucro para um número menor de pessoas, né? Dentro disso, a cultura, em geral, que a gente pode chamar de cultura autoritária, vai ter um papel fundamental na manutenção dessa sociedade capitalista, né? Reproduzindo os valores capitalistas no nosso cotidiano, né, de forma contínua, até que façam as pessoas acreditar que esses valores capitalistas são naturais e imutáveis, né? Então, dessa forma, o ensino também vai ter um papel fundamental, né? O ensino vai estar formando trabalhadores que vão estar sendo vendidos no mercado de trabalho como produtos, né? E vai estar formando trabalhadores exemplares, trabalhadores modelos. Em qual sentido? No sentido de serem trabalhadores submissos às autoridades, submisso ao patronato, submisso às hierarquias, né? E que vão estar assumindo seu papel na sociedade capitalista, que é de produzir cada vez mais lucro para a burguesia, muitas vezes desenvolvendo um trabalho que não tem utilidade nenhuma, nem para ele, nem para a comunidade de onde ele vem, né? E também uma outra característica que muitas vezes ele vai assumir como natural uma competição e uma disputa selvagem com seus próprios companheiros de classe social, da mesma situação social que eles. Ou seja, essa cultura autoritária que fortalece o capitalismo vai fazer com que as pessoas trabalhem cada vez mais para a burguesia em detrimento da sua própria comunidade e da sua própria individualidade. Só te cortando rapidinho, então a gente poderia levar como exemplo do que seria a cultura autoritária que é imposta para a gente dentro desse sistema onde a gente vive, que é o sistema capitalista. A gente poderia tomar como exemplo, por exemplo, somente o fato da gente sair de casa cedo e trabalhar, eu digo somente entre aspas, tá? Mas o fato da gente sair de casa cedo, trabalhar no mínimo 8 horas para um patrão e voltar para casa e achar que isso é normal. A gente poderia considerar que isso é parte da cultura autoritária imposta? Sim. Ou teria algum outro exemplo? Não, com certeza. Acho que esse é o mais claro, né? Você é formado para chegar a uma determinada idade, acordar, tomar o café, pegar ônibus, ir trabalhar, parar para almoçar, voltar a trabalhar, voltar para casa, jantar, assistir a televisão, se der tempo ter uma relação com sua companheira,
dormir, acordar, trabalhar Repetir o e ciclo volta. de novo. É um ciclo vicioso. Reforçando só o que o Marcolino está falando em relação à educação, né, de formar o trabalhador submisso, o trabalhador obediente, né, que seria o trabalhador eficiente, né? Apesar que hoje tem uma nova roupagem que os caras falam que o rebelde seria o melhor profissional, porque o rebelde é criativo, enquanto... Não, é verdade, tem uma ligação assim hoje no mundo do trabalho que os caras colocam isso. Já estão até cooptando, né? Né? E aquela coisa do cara trabalhar em casa, sem precisar sair de casa para trabalhar, né? Entre outras coisas. Por outro lado, cria-se, junto a esse trabalhador submisso, o trabalhador autoritário. Quem seria esse trabalhador autoritário? Aqueles caras de classe média alta, né, filho da classe média alta, que estudam em escolas particulares um preço um pouco mais caros, não aquelas da grande elite, que vão ser quem? Os gerentes desses trabalhadores submissos, que geralmente formados em escola pública ou escola particular, mas de baixo custo, né? E acho que está formando uma grande coisa, mas tudo bem. Isso já foi instituído, né, para nós. Então, Aí respondendo agora a sua pergunta, então, visto essa situação da cultura que existe aí, autoritária, existe uma cultura que se contrapõe a ela, que é a cultura libertária, né? Então, a cultura libertária tem como objetivo, ao contrário da cultura autoritária, tá formando pessoas questionadoras, né? Livres pensadores e também trabalhadores, mas com uma diferença fundamental. Trabalhadores que desempenhem um trabalho útil para si e para a sua comunidade, né? Que não tenha como objetivo o lucro, né? O máximo lucro, né? E dentro do possível, que esse trabalhador tente estar socializando o seu conhecimento que ele conseguiu nos meios acadêmicos com a sua comunidade, a mesma comunidade que proporcionou com que ele estudasse e se especializasse. Então a gente vê que é uma cultura que vai para o indivíduo e volta do indivíduo para a comunidade. Essa é a proposta básica da cultura libertária, né? Então é uma cultura que vai estar propagando valores extremamente opostos à cultura do capitalismo. A cultura libertária vai estar propagando valores como a cooperação, a solidariedade, o apoio mútuo, o bem comum, que seria a comunhão dos bens sociais com as pessoas, que são valores fundamentais para a construção de uma nova sociedade, de uma sociedade libertária, né? E dentro disso, a cultura libertária defende uma cultura ampla e integral, ou seja, uma cultura que vai juntar a cultura profissional, o ensino profissionalizante com o ensino científico. Por quê? Porque a cultura libertária não faz diferenciação entre o trabalho braçal, o trabalho manual e o trabalho intelectual, né? Quem faz um trabalho mais importante, né? Um lixeiro ou um historiador? Um pedreiro ou um sociólogo, um engenheiro, né? Todas essas funções têm a sua utilidade para a sociedade, para a comunidade. Então elas merecem um reconhecimento igual. Não tem que ter essa diferenciação, né? E isso vai fortalecer uma outra característica da cultura libertária, que a cultura libertária se fundamenta na igualdade. Na igualdade. Então ela vai se colocar contra os preconceitos, contra as discriminações de ordem social, política, econômica e cultural. Certo. Daí é o seguinte, né? Daí eu acho que uma coisa até curiosa é como a gente pode identificar no contexto de hoje, isso no sistema capitalista, algumas práticas da cultura libertária. Onde a gente pode encontrar um pouco dessas práticas, mesmo que ainda não esteja, né, com o seu objetivo finalista cumprido, né? Mas onde a gente pode identificar alguns locais que tem essa prática, né, de construção? Aqui mesmo, na Rádio da Juventude. Né? A gente já está, né, descentralizando a informação e também passando conhecimento, informação, quer dizer, já é um exemplo prático de como a cultura libertária funciona, né? E tem exemplos também de grupos anarquistas, ainda sendo poucos, né, que estão em atividades que seriam bibliotecas sociais, como a Biblioteca Terra Livre em São Paulo, a Biblioteca Fábio Luz em Rio de Janeiro, pequenos espaços anarquistas, ou autônomos, como alguns preferem chamar, que é o caso da Lagartixa Preta em Santo André, Centro de Cultura Social, que é histórico, né, desde a década de 30 em São Paulo, que está vivo até hoje, o CCF do Rio de Janeiro, entre outros espaços. E acho que algumas atividades também que são próximos, na minha opinião, até de ação libertária,
e que não dizem ser anarquistas, não se dizem libertários, talvez autônomos, mas que eu acho que vale reconhecimento. Um que eu acho claro isso, e que eu tenho até vontade de subir em São Paulo uma hora conhecer, que apesar que na Baixada eu não sei referência disso, né? É um coletivo chamado Cooperifa, né? Os Já ouvi caras têm falar, uma atividade, Cooperifa. assim, eu acho muito próxima das atividades libertárias. Sim. Primeiro lugar que os caras foram aonde? Num boteco começar isso. E o boteco é o antro do capitalismo. Eu costumo dizer que é o lugar mais democrático do mundo, que ali homens, mulheres, putas, gays, tudo não se encontra ali dentro. Advogado, juiz, o ladrão, certo? Só que ao mesmo tempo é o quê? É o álcool, é o tabaco, mercadorias em gerais, né? Que acaba vendendo no bar, mas principalmente o álcool e o tabaco seriam armas, quando mal usadas, né? De uso do capitalismo, pode ser até anestésicos, né? Alguns costumam chamar. E os caras conseguiram levar dentro do bar, num espaço desse, a questão cultural. Que é interessante também quando a gente fala da cultura capitalista e cultura libertária, dá a entender que a própria população em geral, o trabalhador, o negro, a comunidade homossexual, a mulher não tem uma cultura própria, eles possuem uma cultura própria. Só que é o que? É uma forma de coação em torno deles. Não é uma forma de reprimir, ou como diria o Freud, castrar essa vocação cultural que esses indivíduos possuem. Né? Isso está onde? Está na igreja, está na escola, está no mundo do trabalho, né? Na novela que assiste, que muda totalmente a realidade ao qual você está situado. Certo. Né? Então os caras foram fazer o que nesse boteco? Pô, os caras foram levar sarau, poesia escrito pelos caras ali. O Sérgio Vaz, né? Sérgio Vaz. Os caras foram levar poesia sarau dos da caras. Cooperifa é até... Os caras que ganhando escrevem força, poemas né? ali dentro, não os caras que não foram pegar livro do... Talvez no começo sim. Sim. Né? Pegar o Manuel Bandeira, o Carlos Drummond de Andrade, qualquer outro poeta conhecido para os caras lerem. Não, e que incentivou os caras a escreverem poesias. Engraçado, só complementar um pouquinho. Quem tiver curiosidade de conhecer, digita lá Sarau da Cooperifa, né, no YouTube, e vai ver declamações, né, de poema e tudo mais, totalmente popular. Às vezes não é nem de autor, né, que a gente conhece e tal. É da galera mesmo lá da Perifa. E é legal né? que você vê que é com a linguagem deles mesmo, né? O uso da gíria, da linguagem que eles têm cotidiano. E outras atividades que eles realizam, entendeu? Como eu disse, não sei se são anarquistas ou libertários, mas é uma atividade extremamente de cunho libertário. Ô, Renato, aqui é o Márcio. Não, então, e o curioso de a gente perceber aí sobre essa questão do pessoal da Cooperifa é que eles já tem uma entrada, assim, na grande mídia até, né? Por causa dessa prática e tal. É um negócio que chama tanta atenção, né? Que até meio que rompe algumas fronteiras que a gente podia imaginar que esse aí não é interessante pra grande mídia, aí pro mercado noticiar, divulgar e tal, e tá sendo. Em questão da grande mídia, eu acho interessante pelo seguinte, porque muitas vezes, até pessoas que estão ligadas à periferia ou grupos sociais, quando aparecem na grande mídia, eles aparecem para se iluminarem, entendeu? Não dar atenção à comunidade, mas eles se iluminarem como salvadores daquele local. Agora os caras estão aparecendo como? Pô, livros publicados por eles. Sim. Não tá o Sérgio Vaz bancou tal cara. Só é uma... né, o tal cara bancou, não. É a Cooperifa, que é um grupo de pessoas que tá trabalhando junto e fazendo isso. Só é uma lástima que é até perigoso, porque até pra grande mídia, que é uma grande mantenedora da cultura autoritária, essa aproximação dela, por exemplo, com a Cooperifa e tudo mais, a gente sabe que o intuito é cooptação para transformar em cultura de plástico, né? E aí tem até uma reprodução da Cooperifa, não sei se é em alguma novela ou alguma coisa assim, que eles fazem um sarau também, mas tem os iluminados, como você falou, né? Os sujeitos não é a galera lá que produz poema periférico e tudo mais, né? Poema marginal. São os artistas e tudo mais, né? Sim, agora no decorrer do debate, do papo aí, a gente vai encontrar referências históricas ou situações feitas pelos anarquistas que foi cooptado pelo capital. Só que aí tem o seguinte característica que a gente tem que perceber. Foi captado e moldado conforme o capital.
não com a proposta original que tinha. Certo. Só complementar, seguindo o que a gente estava falando, né, sobre algumas atividades que são, por exemplo, da Cooperifa, né, que é anarquista, libertário Ô, ou... Fábio. Não, só uma coisa, o Ailton, pra não perder aqui o fio da meada, o Ailton fez um comentário sobre a Cooperifa, né? Falando que é uma iniciativa sensacional, poesia saiu das bibliotecas, locais de sabido, e a galera apresentou suas poesias. A merda é que o Vaz, né, o Sérgio Vaz, fecha com o PT, foi na posse da Dilma, mas claro, ótima iniciativa, a poesia foi pro bar, é onde tem que ser. Mas independente, eu acho que é uma iniciativa libertária. Independente Sim. E daí a minha pergunta é exatamente o seguinte, né? A gente pode considerar, por exemplo, a cooperativa de vassouras, que até a gente passou a comprar delas aqui na comunidade que tem aqui perto, com uma outra lógica de trabalho, né? Com outro pensamento, né? Tem uma outra cooperativa de artesanatos, né, que é o Toque da Arte, que estiveram aqui semana retrasada, se eu não me engano, e que fazem um trabalho também fudidão, assim, com uma outra lógica de trabalho, né, basicamente são mulheres que se organizam de forma horizontal, se juntam para fazer os artesanatos, e a cooperativa de vassouras a mesma coisa. Vocês acham que isso também, de certa forma, apesar delas não... de repente nem fazem discussão sobre anarquismo, não falam sobre a forma de organização libertária, mas vocês acham que são formas de organização que têm valores e que podem ser, assim, maiores fomentados, né? Uma prática mais autônoma ali dentro da organização? Não, com certeza. É um exemplo tremendo de uma prática libertária, mesmo que as pessoas não sejam ou nem conheçam o termo, entendeu? Mas a prática, você já vê que, pelo que você mesmo falou, que é uma prática não hierárquica, é uma prática que não tem patrões e empregados, não tem uma divisão de classe social ali dentro, e tem uma outra mentalidade, né? Mais autogestionária. Então é lógico que pode ser considerada uma prática libertária. E com certeza as pessoas vendo esse tipo de exemplo, elas vão se sentir motivadas a fazer outros exemplos iguais a esse, né? Para mim, esses exemplos práticos são essenciais para a difusão da cultura e da política. É uma forma de você estar mudando a realidade, né? Você vive a realidade que está ao seu alcance, tentando fugir da realidade que nos criaram, nos colocaram. E aí é uma prática também pedagógica ao mesmo tempo, né? Que é a inversão do indivíduo na sociedade. Mas, né, se o capitalismo prega um indivíduo quanto ser competitivo, ali estão se criando a ideia do indivíduo cooperativo, né? Um indivíduo trabalhando em coletivo. Só um comentário. No meu trabalho, né, eu tive que passar um tempo lá num cliente lá da empresa onde eu trabalho. Então eu saí de lá da empresa onde eu trabalho, fui por um cliente que há 2 anos atrás eu passei uma temporada lá para fazer alguns trabalhos para eles. Então eu tive que ficar alocado lá na empresa, lá cliente da empresa onde eu trabalho, né? Isso há 2 anos atrás. E aí, na sexta-feira eu voltei para esse cliente para fazer outros trabalhos, né? E aí faz tempo que eu não venho aqui, né? Vamos ver se mudou algumas coisas. E aí eu achei bem interessante perceber o seguinte: a gente está falando de uma cultura autoritária que impõe, né, a forma que a gente vai viver. Quando eu estava entrando no prédio dessa empresa cliente lá, o mesmo cara que fica sentado na cadeira controlando a entrada das pessoas, ele estava lá também, como ele estava 2 anos atrás. O mesmo cara que tava talvez um pouco mais gordo, não reparei. O mesmo cara que tava fazendo fazendo os cadastros das pessoas que podem passar pela catraca, ele tava lá também. O mesmo cara que tava 2 anos atrás. Quando eu cheguei lá na recepção, a mesma menina que tava 2 anos atrás, ela estava lá também. E daí isso me bateu, né, até um pensamento ruim, porque daí quando eu sentei na cadeira e abri o notebook, eu fiz a mesma coisa que 2 anos atrás eu já estava fazendo. Então daí eu acho que isso daí é uma prova. Primeiro, isso não é normal, galera. Isso
pro pessoal que tá ouvindo aí, tá, "Ah, mas qual é o problema disso?" Isso não é normal, porque isso mostra o quanto a gente vive de uma forma alienante, No o piloto quanto o Estagnada. nosso trabalho mecanizado, estagnado, o quanto a gente vive de uma forma totalmente destrutiva mesmo, né? Então, isso daí eu só comentei porque é um exemplo. Então, pro pessoal que se identificou e fala, nossa, mas eu faço isso, você falou de 2 anos, eu faço isso há 30 anos, o que que tem? Daí a gente pensa, né? Pode ser que você tenha escolhido viver 30 anos fazendo a mesma função, sentado numa cadeira, olhando as pessoas passar, controlando quem pode passar ou não. Pode ser que você esteja fazendo isso por uma imposição. Imposição do quê? Das contas que você é obrigado a pagar, do dinheiro que você é obrigado a obter para comprar coisas que vão subindo de preço cada vez mais. Isso Pode daí esquecer que uma são das cultura, principais cultura armas do imposta. capitalismo é o crédito. Você tá devendo, você vai estar trabalhando em preso ou capital sempre, entendeu? Acho que é uma A principal estratégia liquidez, dele. né? Quando o pessoal fala positivamente, né? Liquidez do mercado. Você tem dinheiro, você tá beleza no mercado, você é bem visto pelo crédito e tal, né? Senão... Bom, galera, vamos então pro intervalinho aí rápido. E aí, daqui a pouquinho a gente volta aí com o debate. Fica aí na escuta. Salve pra Cachoeiro do Sul. Fala aí, Márcio. Não, só falar, o pessoal que tá aí na sintonia, o Ailton, né? Até tem uma pergunta, vou fazer no próximo bloco. A gente já volta com a pergunta dele, então. Isso, o Felipe Lobo também tem uma questão aí. E o Alcides Júnior, do Última Classe, tá na sintonia. E pra fazer o link aqui, a gente vai tocar Última Classe, tabaco, álcool, perfume barato, como o Renato lembrou aí do bar, né? Vamos Muito tocar bom. aí. E então é isso, pessoal. Então é isso aí, galera. Mas eu bebo, mais uma vez acordei tarde, com minhas roupas cheirando a tabaco, álcool e perfume barato. Dinheiro eu tenho um pouco, mas meus vícios eu mesmo pago. Gosto dos bares, gosto das ruas, gosto da noite da boemia. Tabaco, álcool
gosto do governo. Do atual, do passado e muito provavelmente do próximo. Pobres putas, somos de você. Fome, febre e guerras bombas não vão adiantar. Vou seguir a missão. Lajes, muros, a partir nuclear. É um sonho ou não? Sou pior, sou melhor. Sei que vem a som. Mas eu não quero não. Podem os homens, os cães da canção vão seguir a missão. Sou pior, sou melhor. Sei que você vai ficar. Pode ficar como se você pode ver e beber. Tem pode fato de você. Todos livres ficar. Por que estou aqui? Por que não sou igual? Ninguém pode decidir o que é melhor pra mim. Trancar as minhas mãos, as notas da canção. Levar a minha guitarra. A grade é ilusão. 1979, 1999. O que mudou nas nossas vidas? Libertamos
nossos instintos mais profundos, de gritar por aquilo que acreditamos. E nós colocamos esse grito pra fora. Estamos cumprindo essa missão, liberdade! Eu vou libertar! Liberdade! É a missão pra mim, você! Rádio Livre, você é quem faz. Pela liberdade de expressão de ideias e produção de conteúdo. Aqui não tem jabá, é nóis! É isso aí, galera. Estamos de volta aqui com o programa Reflexão e Ação. Hoje tratando do tema cultura libertária, né? Então falamos aí um pouco o que é a cultura libertária, né? Contextualizamos um pouco, falamos da cultura autoritária que a gente vive, né? Do nosso cotidiano regado aí da cultura autoritária. Outra coisa aqui, Fábio, só desculpa, cortando, lembrando agora, você perguntou da atualidade, Manda tem aí. os teatros de rua também. Teatro de rua, que a gente acabaram tava falando agora da esquecendo trupe disso Olho da Rua, né? Ah, os caras são fortes. Apesar que eu acho que tá fraco hoje, né, essa mobilização de teatro, de rua, que já teve muito mais forte. Não, até pelo Mas seguinte. ainda vale a experiência. Isso daí dá uma discussão boa, assim, a gente até, o Caio, inclusive da Trupe Olhos da Rua, já veio aqui, e na segunda-feira, se eu não me engano, foi o Dia Internacional do Teatro, e algumas trupes de teatro de rua foram lá até a frente do Teatro Municipal em São Paulo denunciar, né, os maus tratos à cultura em geral, mas ali em específico o teatro, né, e daí eles levantaram ali o lixo que é a Lei Rouanet, né, a mercadoria que virou a cultura no país, né, de forma que o empresariado que dita o que é cultura e o que não é cultura, né. Então acho que daí até é um motivo aí pra gente ver que tá fraco também. Tem motivos também, né? Porque a galera não tem incentivo. A maioria das trupes, a galera, além de estar na trupe, trabalha, tem outras atividades, né? Então. Não, e a muitas gente percebe... dessas, né, ô Fábio, e muitos desses trabalhadores aí, falar dos trabalhadores da cultura, né, que é o pessoal do MTC, que foi criado ano passado na ocupação da Funarte, eles trabalham, o trabalho deles é justamente dando aula, né, de teatro e tal, e pro Estado, né, pro Estado. E eles vivem, também dependem de verba federal, de verba estadual, de verba do poder público, senão eles também não conseguem se apresentar, comprar material. Então é uma questão muito delicada e mesmo assim, tipo, a gente tem até que ver a coragem desse pessoal aí, que eles estão dando a cara a tapa, e a gente já soube aí até de coisas que a Funarte tem uma lista negra agora de alguns grupos, principalmente esses aí estão fazendo essas mobilizações, e de futuros editais assim deles não terem acesso a essa grana e tal, né, a essas verbas, numa tentativa de inviabilizar os caras, boicote, né? total. Boicote por conta do Estado, né? O que é um absurdo, porque eles já têm a ideia de não se venderem, né, pra empresas e tal, né? Só me corrija, por favor, isso. ô Márcio. Foi na segunda-feira isso, né, que eu falei? Foi no dia do teatro, terça-feira. Foi terça-feira, Dia né? 27. Isso, terça-feira. Então é isso. Então tava lá a galera manifestando lá. Engraçado que ainda na manifestação teve boicote, porque teve uma manifestação organizada pela prefeitura chamando os palhaços pra homenagear os palhaços. Não tirando a legitimidade deles, mas tava lá É porque tinha palhaço do outro lado. Tava lá o doutor Abobrinha apresentando. Tiririca também lá. estava ou não? Não, Tiririca tem mais o que fazer agora, né, pô?
Mas eles estavam lá comemorando e a galera de luta, né? Então tinha lá, parecia que tinha um rio assim, separando a comemoração festa e a comemoração luta. Né? E daí o pessoal da comemoração luta tava esperando acabar a festa pra tocar a manifestação à frente também, pra não criar um conflito ali. Mas Tem uma enfim. história em São Paulo, sei quem contou foi um companheiro na década de 90, que questão do 1º de maio, né? Isso é uma questão de idade, só pra gente quebrar um pouco o gelo. Uma manifestação de 1º de maio sempre foi tradição se encontrar na Praça da Sé, né? Que o pessoal se encontrava, aquele monte de carro da CUT, força sindical, caramba, tal, e alguns companheiros anarquistas ali misturados, né? E teve uma ocasião que teve um 1º de maio, a hora que o pessoal se reuniu, tava tendo uma outra coisa lá. Não sei se vocês sabem, o Ayrton Senna morreu no dia 1º de maio. Então tava tendo a comemoração da morte do Ayrton Senna, cara. Puta merda. Um ano. Comemoração Puta da que morte. pariu. Você falou agora, parecia que eu tava ali no 1º de maio desse ano, porque foi exatamente assim, cara. Sorte que teve um 1º de maio. Ah, é, do ano passado, Desculpa. Enfim. Então, galera, Tem umas perguntas aqui, ó. Ah, então vamos seguir com as perguntas e depois a gente volta. Então, o Ailton teve mais uma participação quando a gente estava falando de anarquismo e tal, de grupos ou movimentos ou ações que não se dizem como anarquistas, né? Ele fala que o termo não importa. Essa ideia conceitual é coisa de intelectual que aprisiona conhecimento. A prática horizontal, autogestão, onde a relação é de respeito e não de exploração pelo ser humano, onde constrói a sociedade livre. Claro que temos que ter posicionamentos para não entrarmos pelo cano. A pergunta que ele tinha feito é sobre o Núcleo de Estudos Libertários, né, Carlo Aldegueri, aqui, que o Marcolino e o Renato fazem parte. Deixa eu buscar aqui. Inclusive a até, Bíblia que ele escreveu. Inclusive, só cortando rapidinho, inclusive até pedir, não sei se quiserem também falar um pouco agora, já que vai ser levantado, né? Ou também se... Tá, não, mas a questão também cabe, dá pra entrar nisso, né? Beleza. Sobre o que Márcio, é o grupo. Só perguntar uma coisa, eu não tô ouvindo meu retorno, tá saindo de boa? Tá sim. Beleza, tá então. Sim. Então, a pergunta dele era assim... Nessa última segunda-feira, o governo estadual anunciou que irá investir pesado nas cidades da Baixada Santista no que diz respeito à segurança. Isso no encontro que envolveu diversas representações políticas da região. Disseram que Guarujá e Praia Grande são as cidades com maior índice de violência e por isso serão priorizadas. Resultado, aumento do efetivo policial e aumento das câmeras pela cidade. Mais uma vez assistimos o Estado tratando a violência como um caso de polícia. Sabemos que esse é o papel mesmo do Estado, eficiência para oprimir e tratar de forma paliativa os problemas reais. Guarujá é mais uma cidade que possui uma grande área periférica e carece de recursos básicos para a qualidade de vida da população periférica. No entanto, mesmo sabendo do caráter anarquista em seu posicionamento político, que é claro e bem objetivo, como fazer a política prática, desmascarando o Estado e não acabar se fechando num grupo de estudos abstracionista que não dialoga com a realidade. Pois num caso como esse da segurança, é algo concreto na vida das pessoas, está ligado à educação, ao Estado e às nossas formas de luta. Aí a pergunta queria saber qual é a prática política social do grupo de estudos aqui, né, Guarujá. Digo isso para não reproduzirmos um anarquismo acadêmico ou pessoal de estilo de vida que analisa a sociedade, tem respostas, seu céu é meio truncado, mas pouco age concretamente, porque na verdade está alienado a respeito da realidade. Retificando, pensar o mundo, a organização social, mas não localmente e pouco participante das discussões, até mesmo para mostrar que o anarquismo existe. Então, na verdade, ele está falando aí sobre a prática política do núcleo, qual é a prática política, e estava falando aqui da questão do para não reproduzirmos o anarquismo acadêmico ou pessoal de estilo de vida. Então essa é a questão. Em primeiro lugar, é o Ailton que é aqui da rádio? É o Ailton. Então primeiro vou mandar um abraço para ele.
E já da primeira parte já que ele falou, eu já acho assim que é muito importante isso que ele falou, que independente da denominação, né, o mais importante é a prática, né? E eu lembro até que o Edgar Rodrigues, ele falava bem disso, ele falava que havia muita diferença entre você conhecer o anarquismo e você sentir o anarquismo, né? Porque conhecer, sei lá, um acadêmico, de repente, que nem é anarquista, ele consegue entender o que é o anarquismo, explicar didaticamente muito bem o que é anarquismo, mas ele nem concorda com aquilo, né? Ele nem compactua com aquilo. Enquanto o Edgar mesmo, ele chegou a conhecer muitos militantes, né, que vinham oriundos do movimento operário, né, ou então até do meio rural, como é o caso do Virgílio da Loca, que até no final da vida morou aqui em Santos. E, eram pessoas que, pela sua simplicidade, muitas vezes eles não conseguiam nem explicar didaticamente o que era o anarquismo. Mas eles sentiam e praticavam aquilo dia a dia, entendeu? E foram pessoas fundamentais, militantes fundamentais para a organização do anarquismo no Brasil, né? Fizeram trabalhos assim que, de repente, outros militantes mais intelectuais não fizeram, né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa realmente muito importante que o Ailton falou, da diferença de você saber, conhecer o anarquismo e de você sentir, né, e praticar o anarquismo. São coisas diferentes. Isso aí, né, eu acho bem interessante reforçar aqui. E a questão da gente, do Núcleo de Estudos Carlo Aldegheri, a gente é um grupo pequeno que a gente resolveu levantando algumas discussões em relação ao anarquismo, fazendo eventos públicos para estar divulgando e debatendo as questões. E a gente também tem um projeto de formação, de abrir uma biblioteca anarquista lá no Guarujá, né? A gente já tem bastante material e a gente acha que isso é o primeiro passo para um desenvolvimento de um trabalho ali com a nossa comunidade maior, né? A questão, como tudo, está sempre vinculado à questão financeira, né? A gente está analisando bem essa questão, mas esse é o principal projeto da gente no momento, né? A gente está abrindo um espaço mesmo, libertário, com uma documentação vasta sobre o assunto, não só sobre anarquismo, mas sobre questões sociais em geral, feminismo, ecologia, né, e movimentos sociais em geral. E a gente acha que a partir daí a gente vai conseguir ter um trabalho maior com a nossa comunidade lá no Guarujá, né? Vale mencionar também que um problema grande que nós temos encontrado, como o Marco falou, nós somos um grupo pequeno, né, pelo menos acho que mais no caráter individual, né, do que do coletivo do grupo, até mesmo com o grupo, é que uma das questões que a gente estava falando no início da cultura libertária, cultura capitalista, cultura autoritária, é que uma das coisas que a cultura autoritária criou e que se sustenta muito forte é o conservadorismo e o preconceito que as pessoas possuem com os outros. De repente são pobres trabalhadores que têm preconceito ao próprio trabalhador. Então, no cotidiano, nas nossas relações dia a dia, o diálogo com essas pessoas tentando elas enxergarem de outra forma, né, aquele que ela critica, é uma função que a gente está fazendo, acho que mais distante, porque é complicado. Já só essa questão de se romper esse preconceito já é uma luta constante, assim. Ah, sim. Bom, galera, é o seguinte... Só mais uma pergunta. Manda aí, cara, manda aí. O Felipe Lobo, ele tinha perguntado aqui no grupo da rádio dos movimentos por comunidades alternativas, perguntando se eles são fortes, esses movimentos, ou é meramente uma proposta utópica, como vocês do Núcleo de Estudos vê aí, os movimentos de comunidades alternativas. Como assim comunidades alternativas? Acredito que ele esteja se referindo àquelas comunidades que até, inclusive, praticam permacultura, que, de certa forma, estão em algum local isolados ou não, mas acho que o questionamento é esse, né? Dessa galera. Se é o quê? Seria o quê? Aquele pessoal que se isola do mundo, no caso? Se isolam e... basicamente isso. Movimentos são fortes, ou vocês veem isso como uma proposta utópica? Se fosse relacionado a essas comunidades, que as pessoas fogem da cidade e vão para o campo, coisa de hippie, né? Que os hippies faziam muito. Buscando fugir do capitalismo dessa forma, uma hora dessa... Como diria o Óbvio? Um trator vai uma hora essa merda vai se alastrar até lá, cara, e vai acabar com aquilo também,
Saca? Não adianta você fugir do mundo pra criar um mundinho à parte. Esse mundinho tá no mesmo mundo que a gente vive. Certo? Então, acho que dentro disso, acho que cabe também a gente... Vocês falarem um pouco sobre a Colônia Cecília. Também se encaixa nisso? Como é que vocês veem isso? Só ligar com a pergunta dele do seguinte, acho que até o que ele quis dizer, se isso não poderia ser tomado como um exemplo. Então essas comunidades isoladas, se ela não poderia ser tomado como exemplo para ser um até, tipo, podemos ser isso, sabe? Alguma coisa assim, né? Sim, é uma forma de resistência, só que é limitada. Ela não vai além daquilo, entendeu? Fecha entre eles e acabou. Agora, talvez na questão... Não pode se isolar, você tem que ter contato com o resto da comunidade, né? E tá incentivando, né, essa comunidade à revolta, entendeu? Sem isso, você tá simplesmente se isolando e... A cultura autoritária ela vai continuar sendo fomentada e fortalecida, né? Com um manto libertário por cima. Tá? Agora uma questão assim, que nem, por exemplo, eu não conheço muito pouco, mas se quiserem saber mais para falar, por exemplo, movimentos sem terra que vivem em comunidades agrárias, né? No caso. Então há uma proposta de resistência, né, de luta, tão longe da cidade, mas estão resistindo para ampliar e conseguir terras para coletivar a produção dessas terras, né? Apesar da mídia banalizar bastante isso daí, que eu acho que são casos isolados que os caras acabam generalizando, né? De expropriação, os caras pegar terra para vender, né? Que são casos... E as propostas ecológicas que tem ali dentro, né? Agroecologia. Então acho que aí é válido, entendeu? Porque você tem uma proposta de revolta, né? Uma proposta de formação do militante, né? Você tem uma proposta de formação de militante ligado não só àquela realidade, mas que é uma outra realidade ao seu redor. Você tem que estar preparado para combatê-la também, né? Para enfrentar e alcançar aquilo que você deseja, né? Através da luta, lógico. E essa questão de ecológica também. O fim dela não é a comunidade, não é se fechar ali na comunidade, né? O fim dela não é construir essa comunidade. O fim é muito maior que isso. Vocês iam fazer algum comentário sobre a Coluna Cecília? Se você quiser, a gente pode dar um pouco de um histórico, assim, do anarquismo e falar um pouco sobre isso daí também, né? Tranquilo. Né, assim, eu acho que é importante, né, pontuar, já que a gente está falando de cultura libertária, que o anarquismo, ele se diferencia das outras vertentes do socialismo. Como, por exemplo, o marxismo, que a gente pode colocar aqui, que é a vertente mais autoritária do socialismo, né? Por quê? Porque o marxismo, ele visa uma transformação social, né, através de um partido ou de uma vanguarda que vai liderar, vai guiar o povo para lutar por uma transformação social, e depois que essa transformação social é alcançada, ele vai impor uma ditadura do proletariado sobre o povo que fez a revolução, né? Essa é uma forma do marxismo ensinar as pessoas como elas poderiam viver em socialismo, pelo menos na visão de socialismo deles. O anarquismo já historicamente se coloca em contraposição a essa concepção, né? Por quê? Porque ele vai entender justamente a cultura como um fator muito importante para a transformação social. Por quê? Porque o anarquismo ele vai se organizar através da autogestão e da ação direta, né? Então, o que isso quer dizer? Que ele vai enxergar no indivíduo o protagonista principal de transformação social. Não é um partido, não é uma ditadura, é um indivíduo. Não é um grupo que é uma vanguarda ali, não, é cada um, é cada pessoa, né? E é óbvio que um indivíduo que está preso ao obscurantismo da ignorância, né, ele não consegue pensar e atuar de uma maneira livre da mesma forma que uma outra pessoa que tem acesso a uma cultura mais ampla, né? Então, o anarquismo tem essa visão de que a cultura liberta o indivíduo desse obscurantismo da ignorância, né, emancipa o indivíduo e que essa emancipação do indivíduo vai movimentar ele para buscar uma emancipação coletiva. Quer dizer, mais uma vez, a cultura indo para o indivíduo e do indivíduo voltando para a coletividade, né? Então, essa é a principal diferença, eu diria, entre o anarquismo e as outras vertentes do socialismo, né? Que é essa preocupação com a cultura, né? Que a cultura libertária, ela vai vai fortalecer
o indivíduo a se autoafirmar e se auto-organizar, né? Trazendo para si uma responsabilidade do indivíduo para com a sociedade, que vai fazer com que ele seja capacite o indivíduo a estar controlando os rumos sociais da sua própria vida, né? Então, dessa forma, ele vai estar descartando líderes, partidos, hierarquias, burocracias autoritárias, né? Então, é através da cultura que você vai conseguir essa autonomia do indivíduo. A gente estava até comentando aqui na hora do intervalo que uma das formas da cultura autoritária de dar manutenção a ela, né, ao sistema capitalista, e a normalização dessa cultura autoritária, um dos mecanismos é a escola, o ensino, né? E aí a gente, daí eu queria fazer um paralelo, né, do seguinte, né, baseado, né, nesse questionamento que eu até comentei, que um camarada meu falou que tem uma matéria na faculdade dele chamada Plano de Carreira. Plano de carreira, então é aquela coisa, né, que tem escola que tem aula de civilidade pra você subir na vida e você... Né? Tem escola que tem aula de cidadania. Cidadania, né? Ou seja, você tem que apanhar da polícia e Imagina, dizer obrigado. Imagina um indivíduo tirando 0 de cidadania. Puta que pariu, né? Eu quero conhecer ele. Então, trauma que já foi ser criado, né? Então, vendo isso, queria que vocês comentassem um pouco, né, onde... eu queria vincular um pouco da pergunta, onde e quando, em que momento a cultura libertária teve muita força, e ligando um pouco com a escola moderna, né, que a gente sabe que teve força na Espanha, né, com Ferrer e Guardia. E daí, se vocês puderem comentar um pouco, porque foi um momento, acredito, que a cultura libertária ela estava com um peso tal que, inclusive, o Estado teve que assassinar Ferrer e Guardia, né? Falar, peraí, vamos acabar com a escola moderna, porque isso daí não pode ser fomentado nem a pau. Então, falar um pouquinho o que é a escola moderna, né? Qual as ideias, contrapondo com esse ensino que a gente tem hoje. Então, como a gente já estava falando um pouco antes, né, o anarquismo, desde o início, já tem essa preocupação com a cultura, né? E você vai ver isso nos escritos do Proudhon já, né? Antes, né? O Fourier já tinha essa preocupação, Goldwyn. Mas o Proudhon, que é considerado, né, o primeiro pensador anarquista, tal, ele já tinha essa preocupação, já tinha essa ideia de escolas politécnicas. O próprio Bakunin já tinha a questão da instrução integral, né? No programa da Aliança da Democracia Socialista já tem essa instrução integral. Então, a instrução integral é justamente isso que a gente já estava conversando antes, né? É que não tem uma diferenciação entre o ensino científico e o ensino profissionalizante, né? Dentro disso, foi se desenvolvendo várias formas de transmitir essa cultura libertária. Tem o exemplo das escolas modernas, mas também tem os centros de estudos sociais, os ateneus, o teatro social, né? E a arte mais combativa de resistência, através de poesias, músicas. Só uma palavra que antes da escola moderna, né, e antes já tinha esses ateneus, essas experiências libertárias de educação, mas quando aparece a questão da escola funcionando, né, como referência anarquista, acho que a primeira referência que nós vamos ter, se eu não estiver enganado, é o Paul Robin, que é na França, que é em 1864, ele trabalhando de diretor de escolas do sistema vigente, né, que ele trabalhou de escola, trabalhou de inspetor, e foi criando ideias que tivessem vinculado, pudesse ter essa postura libertária na escola, certo? Certo. Tem uma frase dele que eu acho fantástica, eu anotei aqui para não esquecer, que a memória anda meio fraca, então vou usar a colinha aqui. Porque, como ele enxergava a educação, que é 1874... Vixe, o microfone tá funcionando. Não tá? Agora foi. Tá. Então é o seguinte... Toda a educação que não tende a fazer um pensador, um trabalhador, um ser inteligente e um ser ativo, é uma educação incompleta, é instável. Tá? Então a educação vem toda essa ideia também do Bakunin da educação integral. Vai lembrar que o Robin fez parte da Internacional também. Foi expulso, né? O Marx acabou expulsando ele, porque ele não fechou com os socialistas autoritários. E em 80 ele vai ser diretor de uma escola em Saint-Pius, na França, e é onde ele vai aplicar mesmo a teoria libertária. Vai durar um determinado tempo e ele vai acabar sendo expulso, né, da escola. Por quê? Quais as medidas que acabam levando à expulsão dele? Lembrando que foi o Robin que vai influenciar também
as escolas modernas do Ferrer, né? E outras experiências também no mundo. Quais as coisas que tinham nessa escola que eram complicadas para o sistema entender? Bom, eu acho que seria o mesmo difícil, porque era uma coeducação sexual, ou seja, meninos e meninas estudando da mesma forma de educação, né? Lembrando que os meninos aprendiam a ler, escrever, enquanto a menina estava aprendendo a costurar, a escrever poesias, né? Aquelas poesias bonitinhas, já impondo de amor, as tarefas da mulher. Sim, sempre pondo a mulher como submissa, né? Uma coeducação das classes sociais, ou seja, pobres e ricos estudarem na mesma escola. Não limitar a escola para o rico ou só para o pobre, certo? A ausência de recompensas e castigos, ou seja, vou te dar um ponto se você fizer lição. Se não fez, vai ficar de castigo. Tá? Isso aí não tinha. A livre discussão entre professores e alunos. Né? O aluno podia debater com o professor de igual, desde que ele tivesse, isso eu respeito até hoje, se o aluno tiver argumentos para falar, eu tenho que parar e escutar para ver se os argumentos dele estão certos. Né? E como professor, se estiver errado, não reprimi-lo, mas orientá-lo onde estão suas falhas. Né? Formação do espírito crítico. A prática da observação e do ensino racional. A convivência junto à natureza e a educação da estética, né? A questão da arte e essa arte. Só fazer uma observação aí pra galera que tá na escuta. Pessoal, não sei se vocês estão reparando aqui, né, na discussão, mas eu acho que é importante falar o seguinte: quantas coisas a gente tá levantando que a gente toma como normal e que são coisas questionáveis. Por exemplo, você falou da figura do professor, né? Você falou da livre discussão entre aluno e professor. Da livre discussão. É um tipo de coisa que, assim, dificilmente a gente vai parar pra pensar, mas peraí, o professor tem aquela figura mesmo, ele é o ser máximo, ele é o... Detentor do conhecimento. Detentor do conhecimento, é a figura ali que eu tenho que respeitar. Respeitar, claro, mas pera lá, ele não é uma figura assim que ele é o dono da verdade. Né? Tem essa questão também, né? Isso a gente vê mais no ensino fundamental, né? Quando as crianças são mais novas, né? Que elas já são educadas a ficar ali, caladinhas, quietinhas. Se elas se distraem com a aula, se a aula tá chata e a criança se distrai, a culpa é dela, né? Ela que é desatenta. E se tá intervindo demais, é tagarela e fala... E são os que se dão mal, né? No final, são os que acabam tendo que sair da classe, tendo que levar a suspensão e tal. E... como se o problema não tivesse, né, na forma como o ensino é tocado. Tem que também ter ideia, né, o trabalho em escola e tal, tem que ter ideia que tem situações que são complicadas, né, que às vezes é melhor você pedir pro aluno sair da sala quando chega a um determinado ponto do que fazer chegar a um ponto mais agressivo. Aí você deixa o cara lá fora uns 5 minutos e ficar pra dentro de novo. Até porque, né, o professor também é mais uma pessoa que tá esmagada ali, tem um estado ali em cima dele. Né? Tá, e outra observação, fazendo essas colocações que ele propôs, né, e colocou em prática, essa prática da observação e do ensino racional. Lembrando que a força da igreja na educação era muito forte, né, a questão religiosa era muito forte. Então, o que é observação? É você observar, que eu acho que é a primeira base de qualquer educação, né? O homem, ou seja, o indivíduo se interessou a navegar, se interessou a voar observando a natureza. Aprendeu a plantar observando a natureza, né? Então, essa observação para você depois aprender a ouvir. E o racional, que é aquilo que a gente chama de educação laica, né? Sem fundo religioso, mas um fundo científico. Note, acho que a observação aqui, antes de a gente cair nas escolas modernas... que são pontos que hoje a gente vê professores e o próprio Estado, escolas particulares, discutindo isso. Que isso deve ser posto em prática. Mas, como eu disse já no começo, há propostas anarquistas que foram cooptadas, né, pelo capital e moldadas no modelo deles. Né? Ou seja, tiraram a essência original dela e transformaram... Os valores reais libertários, né? E foram colocados outros valores ali. Então, o que o Renato está falando também é interessante, né? Das experiências de ensino, por exemplo, que tiveram antes mesmo da Escola Moderna do Ferrer. Aqui mesmo no Brasil, no Rio Grande do Sul, em 1895, 1897, nesse período, teve a fundação da Escola da União Operária do Rio Grande do Sul e, na sequência, da Escola Élisée Reclus. Quer dizer, antes mesmo da Escola Moderna de Barcelona, né? Então, os fundadores dessa escola, Élisée Reclus, vão ser os principais membros que vão estar iniciando as primeiras
associações de sindicalistas revolucionários no Rio Grande do Sul e a Federação Operária do Rio Grande do Sul, que vai ser uma das mais combativas que teve no Brasil. Vai ser a última a cair, assim, na época do sindicalismo revolucionário, né? E uma outra coisa interessante também que o Ferrer acaba sendo mais destacado porque até o final trágico que ele teve, né? Como você já falou, né? Ele foi assassinado depois que a escola moderna estava dando vários frutos na Espanha, né? Mas na Espanha, assim como no Brasil também, quando não era possível fundar uma escola moderna, quando não tinha condições para isso, os operários, os anarquistas, eles faziam centros de estudos sociais, o Ateneus Libertários, né? Que era uma coisa mais simples. Vocês tinham um espaço, geralmente com uma biblioteca, você convidava uma pessoa para dar uma palestra ou fazia uma leitura comentada e ia passando a ideia, ia levando o questionamento anarquista e ia estar formando os militantes ali. Era a cultura, né, nesse ponto também é como uma porta de entrada para o militante, né? Ele tem acesso àquele pensamento através de uma atividade cultural e a partir dali é a porta de entrada para ele ir se formando militante e assumindo cada vez mais responsabilidades e trabalhos mais sérios, né? Só uma observação. O Ailton e eu tivemos no ano passado no Uruguai e engraçado, vocês estão comentando dos Ateneus, quanto lá é forte. Quantos Ateneus, quantos espaços que você descreveu agora, né, como são, né, que não são escolas tal, mas são espaços ali onde tem o fomento da cultura libertária. Quantos tem, né? Inclusive a gente tem um adesivo aí do Ateneu Carlos Molina, se eu não me engano, né? E que é um deles, é só um deles, mas lá é regado de Ateneus, né? A gente tá citando escolas modernas, queria pedir só pra galera que tá em escuta saber o que é basicamente as escolas modernas, né? Alguns valores que elas têm. Se puder citar. Então, as escolas modernas, especificamente, foi um projeto que foi criado pelo pedagogo Francisco Ferrer e Guardia, na Espanha, né? Ele foi muito influenciado pelo Paul Robin, que o Renato já falou, né? Isso que época, mais ou menos? A primeira escola moderna que foi criada pelo Francisco Ferrer em Barcelona foi de 1901, né? E ele foi agregando ali vários cursos para os operários, para os filhos dos operários, que eles não tinham condição, né, de estudar, de se formar, né? E a partir dali ele foi institucionando esse ensino racional, que era o ensino que se contrapunha ao ensino religioso que tinha, né? E era um ensino misto para meninos e meninas, que também na época não tinha. E ele foi desenvolvendo várias atividades relacionadas ao ensino que estavam à frente do seu tempo, como essas que foram citadas, né? E ele ia contando com o apoio de várias pessoas. A gente estava até comentando aqui um pouco antes da entrevista, o próprio Picasso, o pintor, antes dele ser conhecido, ele chegou a dar cursos na Escola Moderna de Barcelona, né? Quer dizer, você vê que a cultura libertária ela vai acabar influenciando outros artistas, né? Intelectuais que de repente nem são anarquistas, mas vai dar uma orientação libertária para o trabalho que esses intelectuais têm e que vão ter um alcance popular muito grande. Até hoje são lembrados. O Picasso mesmo, ele pintou 2 quadros com títulos de anarquista. Um anarquista na prisão e um mitin anarquista, né? Então, acho que são referências históricas pra gente estar lembrando, né? Uma outra coisa também que eu acho importante, a gente não pode deixar de tocar, é a questão, por exemplo, do teatro social, que teve muito forte em vários países, inclusive no Brasil, né? E aqui em Santos também, né? Então, e ele tinha várias finalidades, o teatro social. Primeiro, a questão de você estar despertando no operário uma habilidade artística, né? Dele estar desenvolvendo aquela atividade artística e muitos, inclusive, acabavam se profissionalizando no teatro, né? E seguindo isso como profissão mesmo, né? Depois disso, tinha a questão do teatro servir como entretenimento para o operário, que o operário naquele momento não tinha muita alternativa de entretenimento. Então, o teatro social também era uma forma de entretenimento para ele e para a família. Então, ele levava a família, né? E nesse ambiente familiar, os anarquistas aproveitavam para estar passando a ideia libertária numa linguagem ao alcance de todos, geralmente através de diálogos, representando situações do cotidiano dos operários que eles iam, obviamente, se sentir
ligados àquilo lá, porque estavam representando o cotidiano deles, né? E era uma maneira de você estar propagando o anarquismo, uma linguagem ao alcance de todos também. E tinha a questão também da solidariedade. Muitas vezes esses festivais de teatro, eles tinham a intenção de estar gerando recursos, ganhando fundos para campanhas, publicações, para os operários quando eles caíam doentes também, porque você não tinha uma legislação trabalhista naquela época, ou então para os operários que eram perseguidos, que estavam na cadeia, campanhas de solidariedade, enfim. Então tem todos essas finalidades, só o teatro social, né? E servia como isso que a gente estava comentando agora, como uma porta de entrada, né? A pessoa ia ali, assistia uma peça, se identificava com a ideia, depois ele ia para um centro de cultura, né? Ia se aprofundando naquela ideia e acabava se tornando um militante, indo para o sindicato, fazendo um trabalho social, né? E acho que a ideia da cultura libertária é justamente essa, uma porta de entrada para o militante. Só para somar o que o Marcolino acabou de falar, que ele está falando das escolas modernas, falou dos Ateneus, da escola moderna, falou dos Ateneus, centro de culturas anteriormente. Nesses Ateneus, principalmente, nesses centros de estudos, ou até nas escolas mesmo, aqui no Brasil teve 2 escolas modernas, né? Em São Paulo, entre outras que teve espalhado pelo Brasil, no interior e tudo mais. O que eu acho que é destaque que vale mencionar que quem eram os professores, né? Tinha uns caras de nomes, tinha uns caras conhecidos, pessoas que eram professores, que eram advogados, intelectuais, mas também temos exemplos assim que eu acho fantásticos. Tinham gráficos, que o trabalhador gráfico, né, porque trabalhava com letras, sabia ler em relação aos outros operários, ia dar aula de gramática. O pintor, pintar a parede e tal, ia dar aula de artes, cara. Ensinar para os caras misturar tinta, questão de tonalidade. Elaborar cores. Saca? Mistura de cores e tal. O tintureiro ia dar aula de química. Então o próprio operário era professor. Isso acho que vale mencionar também. Né? Então, o João Perdigão Gutierrez, que foi um militante importante aqui em Santos e em Sorocaba, ele escreveu peças de teatro, ele era pedreiro, ele escreveu peças de teatro. O Pedro Catalo, que era sapateiro, ele foi um dos caras que mais escreveu peças sociais anarquistas aqui no Brasil. E ele era sapateiro, ele ganhou até prêmio, foi reconhecido e tal, pela atividade que ele teve no teatro. E todos esses saíram das escolas... Dos sindicatos. Eram os espaços onde eram fomentados... Para mencionar que, às vezes, como que os caras se aproximavam dos sindicatos, das ligas operárias, dos centros de cultura, centros de estudos. Muitas vezes a maioria, né, vale lembrar que a educação no Brasil até hoje, apesar de um monte de gente na escola, né, até hoje ela é precária, naquela época era pior ainda, o número de alfabetismo muito alto, né, e não só aqui no Brasil, mas em boa parte do mundo, a gente pode pegar a Espanha como referência depois falar disso. Qual era a forma? Pô, um cara levava jornal e lia o jornal para quem não sabia ler, né, lia as notícias, certo? O que está sendo discutido entre os operários e como que era publicado. Né? Então nós temos o que? Uma força de argumentação também do operariado, que não sabia ler, mas estava ciente do que estava sendo falado sobre ele, né, pelos próprios operários. As ideias saíam dos próprios operários e eles começam a frequentar sindicatos, ligas sindicais, centros de cultura sociais e tudo mais. Outro fator também, só para complementar aqui, né, essas leituras vai levar o que também? Muitos deles a se interessarem a estudar também, a buscarem os sindicatos e as escolas modernas para estudar, e os Ateneus, né, para aprender a se alfabetizarem e saberem ler. Tinham também as atividades como leituras comentadas? Isso. Leituras comentadas, onde há fatos, por exemplo, que o cara não sabia ler uma palavra, mas sabia discutir um livro inteiro com você, saca? Porque ele acompanhava e tinha noção daquilo. Pegava também essa crítica, né, à realidade social que ele vivia. E, somando isso, a gente vai ter um número enorme de autodidatas que vão surgir. Operários. Né, operários autodidatas que buscando ter conhecimento melhor da sua realidade. E dessa forma também acabam se tornando jornalistas, né? Colaborando com jornais, escrevendo poesias, textos, artigos para os jornais e tudo mais. Então são operários que vão construir uma cultura libertária tão forte que vai atrair até a atenção de outras camadas da sociedade, né? A gente chegou a falar do Picasso e tal, que deu o curso na Escola Moderna, mas tem outros exemplos também de intelectuais, pessoas de renome que vão se aproximar. O Richard Wagner, aquele compositor, ele é amigo pessoal do Bakunin, o Vitor Hugo, da Luiz Michel. Baudelaire, amigo do Proudhon. Então, aqui no Brasil a gente vai ter o Afonso Schmidt, que era aqui de Cubatão,
que ele também, no primeiro momento ele vai ser um militante anarquista, também vai escrever pro jornal A Plebe e tal. O Lima Barreto também, que vai ter uma proximidade. O Martins Fontes de Santos, que vai ser declaradamente anarquista. Ricardo Gonçalves. Então, quer dizer... Bom, galera, eu tô ouvindo, conhecendo bastante coisa, né, com as informações que vocês estão passando. E eu tô, a todo momento, tentando, né, vincular com o nosso cotidiano. Né? Eu tô imaginando, por exemplo, a galera que tá na escuta aqui na comunidade. E daí eu tô pensando o seguinte, né? De repente tem algum camarada, né, alguma camarada ouvindo e pensando, pô, mas eu não tenho... Onde eu vou arrumar tempo pra aprender a escrever uma peça de teatro ou até mesmo fazer o teatro e tudo mais? E daí o que eu digo pra essa galera é o seguinte, eu falo pro pessoal que tá na escuta, é o seguinte, ó, começa que a lógica que a gente tá vivendo, que a gente já levantou isso, né, de trabalhar igual o maluco pra conseguir o pão, a partir daí que a gente já vê que a gente vive uma cultura autoritária e que é imposta, não é decidida, não é escolhida por a gente mesmo, né? O fato da gente não ter tempo para outras coisas que não trabalhar, isso daí já está totalmente errado, né? E segundo, né, que vocês estão citando bastante sobre o sindicato, que era um espaço de fomento desses outros valores, né? E daí eu penso, qual o tamanho do nosso desafio? Porque o que a gente vê dos nossos sindicatos hoje, que não estão nem aí para fomentar qualquer outro tipo de valor diferente desse que é imposto por a gente, né? Então, só trazendo um pouco para nossa realidade, né? E também é lastimar mesmo, né? Porque a galera se mata de trampar e não tem o instrumento que era para estar do lado das pessoas, não está ali do lado das pessoas, tampouco fomentando outros valores diferentes desses que são impostos pra gente, né? Então acho que o desafio é grande e cada vez maior pra gente romper com essa cultura. Quer comentar alguma coisa? Então, só que você está falando em questão de realidade, no começo deu o exemplo da Cooperifa, que eu vejo como uma postura, uma ação libertária, né? Apesar de não se declararem e tal. O teatro de rua foi mencionado. E eu acho que são atividades importantes, culturalmente falando. Os grupos de rap também, acho que tem um papel fundamental na periferia. Né? Os grupos de música em geral, os anarcopunks também. Inclusive os cursinhos comunitários, acho que também tem um peso legal, assim. Porque se a gente pegar essa realidade que havia no começo do século XX, né, década de 10, década de 20, com essa ideia dos teatros operários, dos teatros anarquistas, né, o teatro operário, melhor falando, né, que os anarquistas participavam, vale mencionar o quê? Que era uma forma de entretenimento também para o operário, além da sua formação, aprender a falar em público, propagar os ideais, tudo. Era uma forma de entretenimento também. E hoje, mesmo que aquela época, pô, não tinha, o cinema era para burguês, o cinema era caro pra caramba. Não que hoje não seja, né? O teatro é um absurdo, né? Via de se locomover mais difícil do que é hoje. E hoje, queira ou não, a gente tem uma geografia excludente, certo? Se a gente vê a periferia onde ela fica e o centro, pô, é só a gente pegar o final de semana, cara. Final de semana você tem ônibus para trabalhar. O ônibus pro operário é para trabalhar, velho. O dia de semana tem ônibus de manhã, pontualmente passando no ponto, certo? Final de semana, que é onde o cara pode sair para ir na praia, sabe que a gente mora na Baixada para ir na praia, para ir num cinema, para ir num shopping, sei lá, qualquer lugar que seja. Porra, o cara sai agora e não sabe se vai voltar hoje, meu, porque o ônibus demora pra caramba. Além dele ser assaltado. Além de ser assaltado já do início, né? E vale falar também essa questão do assalto, né? Que é caro porque é um atendimento também que não condiz com o valor. Com certeza. Né? Acho que a gente tem que ter a realidade disso. Não condiz com o valor. Não condiz com a necessidade que o cara precisa mesmo. Dessa locomoção, certeza. Até para o entretenimento. O transporte público não é só para o cara trabalhar, sim, certo? Sim. Então tem essa geografia excludente, a distância para esses locais. Sim. Então quando se cria, se produz, cria não, né? Que existe, mas você desperta e trabalha e desenvolve essa cultura local, saca? Você não precisa mais do centro, você necessita dele sim, mas o centro também vai necessitar de você também. Porque entendeu? Você vai levar essas atividades todas para onde o trabalhador e a trabalhadora estão, né?
Isso é legal. Aí tipo, pode também ficar leva entretenimento pro local. Os caras vão ter o teatro, vão ter o cinema, vão estar. Só que também tem uma questão meio que bem perigosa. Porque o cara vai ficar limitado àquele mundo. Então aí vai ter que ter uma questão que é importante, que aí que eu falo com o Perifo, acho que a postura libertária, enquanto a ação de cultivar essa cultura é legal. Agora tem que também ter uma postura de combate junto a isso. Né? Sim. E aí eu acho, até uma crítica para nós, no caso, que é a falha dos anarquistas. Porque os partidos se aproveitam disso. Os partidos se aproximam. Não é à toa que tem um monte de cara do rap que fecha com PT, PCdoB, saca? Demais, PSTU. demais. E os anarquistas, pô, estão aonde? A gente fala tanto de inserção de movimentos sociais, então se aproxima como desses caras também? Sim. Saca? Sim. Acho que vale a gente pensar nisso também. Sim. É fácil você falar, vou aproximar do MST, vou aproximar do Movimento Sem Teto. E essa cultura de povo distante. Por isso que é uma geografia de exclusão. Sim. Que às vezes até nós se afastamos dela, Inclusive né? que é uma estratégia que infelizmente o PT conhece muito bem, sabe muito bem como fortalecer, e ele está se fortalecendo aí, perpetuando aí. A força que ele tem é imensa justamente por identificar esse tipo de coisa. Uhum. E inclusive nos interiores, onde não tem movimento nenhum, Sim. o que chega lá, né? Uhum. Bom, galera, vamos fazer um intervalinho aí, né? Tomar uma água, ouvir uma música. Daqui a pouco a gente volta. Só eu tô esquecendo de passar o telefone para quem tiver a fim de participar. 3029-7712, quem tiver a fim, ou pelas redes sociais ali, digita Rádio da Juventude lá pelo Facebook. Você vai encontrar a gente, ou pelo Google mesmo, tem o Twitter, Rádio Jockey. Então é isso, galera. Quiser participar ainda, tem tempo, claro, né? E a gente segue aí com o debate. E é isso aí, vamos de música aí, Márcio. Na confederação dos Tamoié União, são diversas etnias contra a colonização. São guerreiros quilombolas com a força dos africanos, arrebentando as correntes que só vão escravizando. Anarquistas europeus que chegam fortalecendo nessa luta contra o Estado. As fronteiras vão rompendo, são revoltas populares que estouram pelos ares. Um grito de autonomia, o movimento libertário. Ô alô povão, busca organização nessa luta contra o Estado, contra a pátria e o patrão. Quero ouvir. Ô alô povão, busca organização nessa luta contra o Estado, contra a pátria e o patrão. 500 anos ainda é pouco pra pagar a nossa história, e as revoltas desse povo nós levamos na memória. Ô alô povão, busca organização nessa luta contra o Estado, contra a pátria e o patrão. Ô alô povão, busque a organização nessa luta contra o Estado, contra a pátria e o patrão. Na confederação dos Tamoié União, são diversas etnias contra a colonização. São guerreiros quilombolas com a força dos africanos, arrebentando as correntes que só vão escravizando. Anarquistas europeus que chegam fortalecendo nessa luta contra o Estado. As fronteiras vão rompendo, são revoltas populares que estouram pelos ares. Um grito de autonomia, movimento libertário. Ô alô povão, busca a organização nessa luta contra o Estado, contra a pátria e o patrão. Ô alô povão, busca a organização nessa luta contra o Estado, contra a pátria e o patrão. 500 anos ainda é pouco pra pagar a nossa história, e as revoltas desse povo nós levamos na memória. Legalización, cannabis de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. Maconha, crack, cocaína, álcool, ox, contra ou a favor? Legalize o debate. Não adianta fingir que o problema não existe. Cultiva a semente coletiva, sem terra, sem seu. Cresça a flor, liberte campos inertes.
Meu, esse sistema capitalista é bruto. A terra tem dono, a água tem dono. A gente só não paga pra respirar, porque o ar não tem como pegar. O ar é livre, né? Pô, mas peraí, por que não posso montar uma rádio na minha comunidade? O sinal da rádio não tá no ar? Caramba, nem o ar, mano. Oi. (7712) Oi, eu quero pedir uma música. Queria reclamar que minha rua tá alagada. Posso mandar um recado pra minha filhinha? Ligue para a Rádio da Juventude, 3029-7712. Repetindo, 3029-7712. Rádio Livre, difusão de ideias e pensamentos. Espaço aberto para a comunidade fazer a sua história. É isso aí, galera. Estamos de volta aí no programa Reflexão e Ação, né? Hoje tratando do tema aí sobre cultura libertária, né? Falamos aí um pouco sobre o que é a cultura libertária, né? Qual a sua proposta, a importância, né? Onde a gente pode identificá-la, né? A gente tratou aí um pouco sobre alguns momentos históricos da cultura libertária, né? Que foram fortes, né? E aí é o seguinte, né? Mas aí eu acho que um grande questionamento, né? Como a gente pode conhecer mais e como a gente pode fortalecer a cultura libertária, né? Como a gente pode, inclusive, começar a produzi-la, né? Como a gente pode estar se integrando e tal, né? Eu acho que é uma questão importante da gente levantar. Só antes, lembrando que estamos aí com a Rádio Caruncho, Rádio Livre, lá de Cachoeiro do Sul, interior do Rio Grande do Sul, né? A galera tá lá retransmitindo a Rádio da Juventude, esse debate, né? Muito legal. Abraço aí pra Cachoeiro do Sul, pessoal lá. Jesus Faraulo tá aqui nos estúdios da Rádio da Juventude aí me imitando, só porque eu tô dançando aqui, apresentando o programa. Pancook. E aí é o seguinte, bom, então, quem ainda quiser participar, ainda tá em tempo, pode mandar sua opinião ligando para 3029-7712 ou pelas redes sociais ali, o Márcio Garoni está pronto para atendê-los e atendê-las, tá certo? Então, daí voltando aí, eu já volto justamente com esse questionamento, né? Como a gente... a galera, por exemplo, que tá na escuta, como pode conhecer e a gente fortalecer a cultura libertária, a gente se integrar a ela, né? Como a gente pode fortalecer? Então, eu acho que aí tem dois viés assim, que a gente pode ir falando, né? Primeiro, eu acho que a questão, como a gente viu que o anarquismo
ele vê a cultura como um fator importante para a transformação social, porque ele vê o indivíduo como um protagonista dessa transformação, eu acho assim que o fortalecimento dessa cultura é uma coisa já que tem que partir do indivíduo, né? O indivíduo, eu acho que ele tem que começar também a se questionar dessas coisas que a gente estava comentando agora. Pô, mas eu tô aqui no meu emprego e tal, mas o que isso realmente está rendendo para mim, né? Até que ponto eu não só tô aqui produzindo lucro para uma empresa, para um patrão e tal, e para mim, para minha comunidade, né? O que fica disso, né? Então acho que tem que começar com esses questionamentos, né? E lógico que a gente também tem que estar fazendo um trabalho junto com esse pessoal, tem um trabalho de propaganda que é importantíssimo para o desenvolvimento de um trabalho político, social, né? É a porta de entrada, né? Que vai despertar, que vai levantar esses questionamentos, que vai fazer o indivíduo correr atrás dessas informações, né? Igual você tinha falado também, de repente a pessoa tá em casa pensando, pô, mas eu não consigo escrever uma peça de teatro, né? Então, como é que eu posso fazer pra me expressar, né? A pessoa primeiro ela tem que se conhecer, né? O que ela tem mais afinidade de fazer, né? De repente, eu não consigo fazer uma peça de teatro, mas eu posso escrever um rap, né? Eu posso pegar e escrever uma poesia, e através disso ela vai pensando formas de estar passando isso adiante, né? Ela pode, de repente, começar com um fanzine, né? A cultura dos fanzines é importante também para estar passando a cultura libertária, né? Ou então, mais pra frente, se ela for se aprofundando no trabalho, tem as questões das editoras, né? Independentes também, as editoras libertárias, que também fazem um papel muito importante para o fortalecimento da cultura libertária, né? Você pode estar se juntando a outras pessoas que pensem como você e estar desenvolvendo um jornal no seu bairro, um grupo de estudo, né? E, pô, eu tenho espaços aí, tem bibliotecas, aqui em Santos mesmo, né? Tem hemeroteca, tem lugares, que são gratuitos, tá aberto ao público, né? De repente, você pode estar aproveitando melhor o seu tempo livre, que é pouco, a gente sabe, por causa do trabalho e tal, hora extras, às vezes a pessoa tem 2 empregos, mas tá aproveitando o tempo livre pra estar fortalecendo essa cultura. É uma questão de iniciativa do indivíduo, eu acho, entendeu? Pensando nós como um núcleo de estudos, né, de fazer pesquisas, leituras e discussão das ideias, a gente enxerga um grupo de estudo enquanto a formação política de cada um membro do coletivo e colaborando cada um conforme as suas interpretações, né, e suas possibilidades. E uma das propostas nossas, que é montar um espaço, né, ter um espaço próprio, uma biblioteca, um acervo, é justamente isso, até para incentivar que surjam novos grupos de estudo, né? Tenham novos grupos de estudo para se formarem e se organizarem localmente. E a gente está trabalhando com essa questão também da divulgação das ideias através de filmes inicialmente, vamos buscando realizar palestras agora, né? Colaborando como podemos com os movimentos que existem. Quando nós for convidados, estaremos aí disponíveis. Então é dessa forma. E as pessoas têm que estar vendo isso também conforme as suas possibilidades, o que elas podem estar fazendo, né? E usando a criatividade, né? Porque o capitalismo, nesse tempo todo, desses exemplos históricos que a gente deu, ele foi se atualizando, né? Atualizando as formas de exploração, de dominação, né? E a gente também a gente precisa, né? De uma forma libertária, também estar atualizando as formas de resistência, de combate, né? Então, eu acho que vai muito da criatividade também de cada um, assim, né? De repente, desenvolver uma forma de estar passando essa cultura. E aí é o papel nosso, enquanto militantes, que acreditando nessas possibilidades, é onde a gente está inserido, né, meu? Por exemplo, eu trabalho em escola, assim como acredito que há outros companheiros, não sei que tem outros companheiros que trabalham em escola. Lógico que a gente tem um controle, né? Queira ou mesmo que a gente tenha um espaço, de certa forma, livre dentro da sala de aula, né? Mas ainda tem um controle sobre isso, mas os momentos mínimos que a gente conseguir propagar ideias pra molecada, né? Que eu aprendi uma coisa, que escola não é lugar pra fazer revolução, cara. Porque se eu fizer revolução na escola, eu não tenho salário, eu tô fodido pra pagar no final do mês aí. Mas há possibilidade, sim, por exemplo, ideias de poesias, confecções de jornais, murais e outras coisas, né? Que fomentam outros valores, uma né? visão crítica, social, uma visão crítica em relação ao bairro, né? O pessoal na academia, tem que ter um movimento estudantil se reestruturando, né? De certa forma, com companheiros libertários, também que pode estar reforçando nas universidades. Nas periferias a gente tem os rádios livres. E hoje com a web, né, fica mais fácil também o acesso para várias pessoas que também propagam ideias, levam ideias críticas e de discussão
pra dentro de casa, como tá correndo agora, né? E até assim, até uma dica também que daí eu particularmente dou, assim também pro pessoal, pra fortalecer realmente esses outros valores, se não começar a produção de alguma coisa, até porque, né, às vezes assim, beleza, eu quero produzir alguma coisa, mas o que eu vou fazer, né? Então, o que eu vou escrever de poesia pra tá fomentando outros valores? Então, o que eu vou escrever de letra de rap? Uma coisa que eu acho que é importante fazer é conhecer o que está à nossa volta, né? Sim. Então, galera aí que tá na escuta aqui da comunidade, existem duas que eu conheço particularmente, tá? Mas se bobear tem mais. Duas cooperativas com uma lógica de trabalho diferente do que é seu trampo aí, de que tem um patrão ali com uma coleira ali te puxando a todo momento, né? E te pressionando. Ou, independente dele estar ali no seu pé ou não, só o fato de você ter que sair da sua casa cedo pra ir dedicar 8 horas pra essa pessoa, às vezes a gente nem vê, nem conhece o nosso patrão, né? Só por esse fato já é um absurdo, né? Então, diria pra essas pessoas pra vir conhecer a rádio, né? Por exemplo, também, né? E conhecer essas cooperativas que tem aqui à nossa volta, né? E pra quem tá mais longe aí, por exemplo, pra quem tá em Cachoeiro do Sul na escuta, que conheça as coisas que tem ao redor, né? Nas proximidades. Se não sabe, mas eu não conheço nada que tem, pô, conhece. Procura algum grupinho aí, não sei, algum grupinho. Ou vai formando um grupo ou vai formando com pessoas grupo. que têm afinidade com você. Exatamente. Até porque começar alguma coisa sozinho é muito difícil, né? Exatamente. Então, eu acho que, é uma dica. o papel nosso enquanto militantes, né? Um dos papéis, não o papel, né? É essa questão de fomentar ideias, de passar ideias, e acho que a rádio é legal que ela abre o espaço para essas ideias chegarem em outros locais e tentar fazer com que as pessoas falem, porra, eu posso fazer isso também. Né? Não pensar que eu vou fazer por ela, ou que você vai fazer, porque a rádio vai fazer por ela. Não, eu posso fazer isso. Eu acho que essa que é a ideia, né? Esquecer dos padrõezinhos, né, que são estipulados, por exemplo, eu vou escrever poesia, mas não sei escrever daquela forma bonitinha. Poesia marginal, já ouviu falar? Inventa o seu jeito. Faça você mesmo. Faça você mesmo. Então, digita alguém que tem a possibilidade de ter internet aí, procura aí, poesia marginal. Foda-se, padrãozinho. Tem essa estética, tem que rimar. Esquece isso, escreve, solta as ideias, bota pra fora. Eu acho que é uma toda forma de primeira expressão coisa é válida. importante. Com certeza, o que você tem pra falar é importante pra caralho. Ô Fábio, fala aí. A Analice da Joque, né, companheira aqui da rádio, ela fez uns comentários, tá falando que o programa tá muito rico e quer dizer que não há nenhuma mudança se não houver um trabalho de base. Também disse que acredita e luta por um novo modelo de sociedade. E outro comentário temos que aprofundar na comunidade a análise de nossa realidade de vida, trabalho, educação, saúde e reticências. Sim, aí os instrumentos é o que a gente tá falando agora, né? A rádio é um instrumento, um jornal, um instrumento, um fanzine, um panfleto, o diálogo, né? A participação diária talvez seja meio complicado, mas tá próximo dessa comunidade para dialogar, para conversar, certo? Essa mudança de base só vai ocorrer quando o pessoal acordar para saber que eles podem mudar. Saca? Que não é a gente que vai mudar, meu. É esse pessoal que tem que ligar pra... E a gente cutucar, fomentar, né? Falar, você trabalha aí, né? Esse trampo de cachorro aí do caramba, tá errado isso daí, né? Eu acho que tirar a normalização dessa cultura autoritária, né? Eu acho que também ao meu ver, são duas coisas, né? Também o indivíduo reconhecer e falar, não, peraí, tem coisa errada aí, vamos mudar, mas também que a gente... também, ao meu ver, que dê as cutucadas lá. Chegar no indivíduo. Né? Galera, então, isso daí, não é normal isso daí. Né? Certo? E falando nesse momento, parece que é besteira que a gente falando, ilusão, um jornal, uma rádio pode mudar
mentalidade, né? Uma realidade do local. Meu, é só a gente pegar pela história. Todas as escolas modernas foram reprimidas quando elas tinham, né, estavam funcionando bem. Operários que escreviam peças de teatro foram presos, né? Jornais foram empastelados, né? A imprensa foi fechada. Até hoje, né? Quando você põe um artigo na imprensa aberta, colocou um artigo que cria polêmica, o cara logo é afastado do jornal, né? Então, isso mostra que sim, que a questão cultural é forte, ela alimenta ideias. Uhum. Assim como o anarquismo não faz uma diferenciação entre o trabalho braçal e o trabalho intelectual, eu não faço uma diferenciação do que é mais importante, o trabalho cultural ou o trabalho social, o trabalho político. Eu acho que são lutas que se complementam uma com a outra, né? A gente até tava falando de onde foi forte na Espanha, por exemplo. Se não fossem décadas lá de cultura, através das escolas modernas, dos ateneus, dos centros de estudos sociais, publicação de livros, jornais, até novelas, né? O nosso grupo, o Carlo Aldegueri, a companheira do Carlo, a Anitta Aldegueri, que tá viva até hoje, ela tem 105 anos de idade, né? Ela conta pra mim que ela lia as novelas que eram escritas pelo Federico Urales, que era um anarquista conhecido na época, que editou Revista Blanca e tal. Foi muito conhecido da CNT, muito conhecido na época. Ela lia as novelas na fábrica que ela trabalhava, que era numa tecelagem, numa máquina junto com uma outra operária, que era analfabeta. Então ela lia em voz alta aquela novela para outra operária, que ela não sabia ler, né? Então, quer dizer, você vê como a cultura vai se fortalecendo, né? E às vezes nem se fala, pô, mas eu formar uma escola moderna. Tem um outro exemplo do Diamantino Augusto, que foi militante de Santos e do Rio de Janeiro, né? Ele era um português, ele veio pro Brasil trabalhar e ele era analfabeto. E ele não se alfabetizou em uma escola moderna. Ele se alfabetizou com um outro operário que ensinou o básico para ele a ler e escrever. E dali pra frente, que pela iniciativa própria, ele foi se aprofundando, né? E além da participação no sindicato e tal, que tinha toda essa questão. Agora, se não fosse esse trabalho cultural por décadas que teve na Espanha, o povo não ia estar preparado para viver de forma autogestionária, né? Então, o trabalho social e o trabalho cultural, o trabalho político, são igualmente importantes na minha visão. Sim, caminham juntos, né? E até porque é o seguinte, né? A partir do momento que a gente fomenta a cultura libertária, a gente começa a dissipar essa nuvem que fecha a nossa visão com a cultura autoritária. Isso é, com a grande mídia, Rede Bobo, né, S-Besteira, né? Tudo isso daí são formas que fomentam essa cultura autoritária, né? Então, formas que fortificam essa nuvem que cobre nossos olhos para além, isso é, por uma forma mais justa, horizontal de se viver, né? Isso que você tava falando também, né? E mostrar pra pessoa que há uma outra alternativa, há uma outra realidade. Depende dela, né? Essa cultura ajuda a pessoa a se autoafirmar, né, meu? Pô, você tem capacidade, né? Você pode fazer, né? Você faz a diferença. Por mínimo que seja, os seus atos tá fazendo uma diferença, né? Sim, com certeza. E eu acho que é o lance de caminhar junto mesmo, né? O lance de... Bom, galera, aí é o seguinte, eu gostaria que vocês falassem aí, eu não sei se vocês tiverem mais a acrescentar aí, tudo bem, mas já puxar as considerações finais. Eu particularmente achei bem rico o debate, eu acho que é importante, né, a gente tá transmitindo a importância de fortificar esses novos valores, esses outros valores, né? Fortificar a cultura libertária mesmo, né? A gente entender o que é e o quanto é importante a gente fortificar isso, né? E agradecer a presença de vocês, agradecer a Rádio Caruncho, que fortaleceu também na disseminação desse debate, né? E deixar vocês à vontade aí para as considerações finais. Bom, a gente quer agradecer o espaço da rádio, aqui o pessoal que está retransmitindo lá no Sul, todo mundo que participou, que deu opinião, né, críticas e tal. A gente quer agradecer a participação de todos aí também nesse debate, o convite, né? E, assim, de consideração final, o que eu posso falar para as pessoas que estão escutando é que não se deixem, né, se submeter por essa cultura autoritária que tá aí, né? Não se deixem se conformar por ela, né?
Aproveitem o pouco tempo livre que você tem para estar se informando, para você estar se juntando com outras pessoas, estar desenvolvendo um trabalho em conjunto, né? Olhando para sua comunidade, para você mesmo, para si, para sua comunidade, né? Meu, para de ficar só na internet, na televisão, né, meu? Como eu falei, tem hemeroteca aqui em Santos, bibliotecas, espaços gratuitos que você pode estar lá, né? Se informando, lendo, somando com outras pessoas, né? Meu, vamos fazer alguma coisa junto, né? É isso que eu falaria para as pessoas. Eu também agradeço ao pessoal os companheiros da rádio, né? O pessoal que está ouvindo, o pessoal da rádio. Rádio Caruncho. Rádio Caruncho. Né? Saudações a todos. Né? E só aproveitando o gancho aí do que o Marcolino falou, sair de casa, da televisão, da internet. Que esses são grades que foram criadas que nós não conseguimos ver como grades, né? Porque como muitas vezes nosso mundo externo é só a janela do ônibus, né? Ou a janela do carro ao qual nós pegamos. Você vai trabalhar de carro, lembrando que a gente paga caro o ônibus, mas muita gente trabalha para pagar gasolina também, né? A gente vive trabalhando para pagar gasolina ou a prestação do carro. Mas enfim, o mundo externo para nós é a janela do ônibus ou a janela do automóvel, e a televisão, né? Segundo a realidade construída por ela, e o acesso à internet, né? Vide aí o acesso gigantesco nas redes sociais. O mundo externo, é muito melhor do que isso que a televisão passa. A violência existe, só que não é tão violenta como a televisão. Acho que ela é mais violenta do que a própria realidade, tá? Acho que essa realidade de estar preso à televisão e preso à internet e preso somente ao mundo do trabalho é muito mais violento do que a violência que é tão falada. Você que estuda, você precisa fazer um trabalho e tal, em vez de você pegar, copiar alguma coisa da internet, vai numa biblioteca, procura conhecer lá como é que é, né, as informações que você vai achar na biblioteca, você nunca vai achar na internet, procura montar em escola grupos de estudos, não que sejam específicos de... vamos dizer, um grupo de estudo anarquista, mas um grupo de estudo ligado às matérias que vocês têm dificuldade, saca? Acho que aí já começa uma questão de autogestão mesmo, né? Você tá tendo o professor ensino direito, então se organize com os alunos e estudem, né, pra mostrar ao professor que são melhor que ele, certo? Então, o que fica aí de consideração final é despertai-vos. Ele é um poeminha aqui de um operário, né, do começo do século XX, tá? Do começo do século XX também, década de 10, que era alfaiate, português, aí pro Brasil, né, no Rio de Janeiro, e o poema chamado Aspirações. Eu quisera ter poderes sobre tudo o que desejo, porque assim, num bafejo, meio mundo extinguiria a cruz, o sabre, o dinheiro, tudo o que diz cativeiro, e proclamaria a anarquia. Então eu digo a todos, saúde e anarquia. Saúde a gente conquista, e anarquia a gente conquista também. Só pedir para repetir o título e o nome do poeta é Joaquim Pinto Leal Júnior. E o poema chama Aspirações. Joaquim Pinto Leal Júnior era operário alfaiate, tá? No começo do século. Muito bom. Então é exemplo para todos nós aí, né? Um exemplo para todos nós mesmo. Márcio Garoni, considerações aí? Não, é isso. Foi muito legal aí o debate. Agradecer o pessoal que participou, o Alcides, Felipe Lobo, Ailton, Analice. Deixa eu ver se tinha mais alguém. Não, é isso. O pessoal que mandou mensagem, que participou. É essa galera aí. E é isso, pessoal que tá acompanhando na gravação, né? Obrigado por ouvir a gravação. Mas é isso. Valeu, galera. Beleza. Então, galera, valeu por ficar na escuta aí. Valeu aí, pessoal do Núcleo. Fala aí, Renato. Só divulgar para quem tiver interesse, como a gente falou, sair dos cativeiros. Dia 14 de abril agora, próximo. Bem lembrado. Né, nós estaremos realizando uma atividade no SES, que é na Avenida Ana Costa, 308, se eu não me engano o número. Exatamente, perto do Extra. Perto do Extra, né? É uma atividade chamada Primeiro Círculo de Ideias e Afinidades Anarquistas, tratando do tema sobre a importância dos grupos de estudo e de espaços anarquistas, espaços libertários, né, espaços autônomos. Qual a importância desses espaços também. E aí nós teremos a participação de alguns coletivos de São Paulo, como o Centro de Cultura Social e a Biblioteca Terra Livre, e os companheiros da Casa da Largatixa Preta, né, do Ativismo ABC e de Santo André.
pessoal da rádio aqui também. E o pessoal da rádio, pô, pode esquecer. Vocês não... Estaremos lá e também vai ter a noite cultural com o Catarse, que é o grupo de hip hop de Suzano. Galera de luta total vai estar fortalecendo lá na noite cultural também, né? Então, galera, é isso aí. Aí às 4 horas. Às 4 horas, né, vai começar. E na sequência vai ser o Pancada. Jesus Faraulo tá há um bom tempo sentado no sofá. Eu nunca vi ele tanto tempo assim no sofá. Normalmente ele... tava bom o sofá. Normalmente ele chega em cima da hora. O debate. Juntando os dois. Tudo bom. Juntando o sofá. Então é isso aí, galera. Valeu aí. E abraço até semana que vem. Vamos ficar com o Pancada, galera da Rádio Caruncho aí. Valeu por fortalecer aí a retransmissão. E se quiser continuar na retransmissão do Pancada aí, é nóis. Falou, abraço. Tenemos que seguir, compañero, miedo no hay. Por el camino cierto, unidos para crecer y andar. Vamos a repartir, compañero, el campo y el mar. El pan, la vida, mi brazo, mi pecho, hecho para amar. A luta e resistência do povo movem montanhas. Relatos da autêntica revolução mexicana. O primeiro levante do século XX contra os poderosos, insurreição dos humildes. Protesto, mobilização social, promovendo a transformação estrutural pra garantir melhores condições de vida em que o povo mexicano tanto necessita. Pelo pão, pela terra, pela liberdade. Emeliano Zapata entra em combate. Líder revolucionário põe em prática a contundente luta pela reforma agrária. No sul do México os rebeldes partem pra guerrilha contra o tirano Porfírio Dias, ditador adestrado pelo imperialismo que faz do México o paraíso pros infames sugadores das terras indígenas. Exploradores promovem a carnificina, o trabalho forçado dos camponeses sustenta o luxo dos parasitas